paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para você receber os nossos vídeos de primeira mão. Nosso assunto de hoje é um assunto que tem causado muita polêmica no cenário da cristandade. Aqui vamos falar hoje o que significa a grande tribulação. Será que a grande tribulação é a ira futura de Deus? Irmãos, para nós entender esse assunto, nós temos que ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, para nós entender o aspecto da grande tribulação, como essa grande tribulação acontecerá no cenário mundial, no cenário da igreja, porque nós temos os pré-tribulacionistas, que dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes. Será que é verdade que a igreja não passará pela grande tribulação? Temos outra linha que chama os medos tribulacionistas, que dizem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Temos os amilenistas que dizem que a igreja passará pela grande tribulação e que depois da grande tribulação ela será arrebatada. E o pós-tribulacionista também defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E como entender, irmãos? Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, o anjo Gabriel falava com o profeta Daniel, falando que o cativeiro seria de 70 semanas. E aí, no verso 24, ele começa a falar, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, selar a visão, profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranquilas se reedificarão, mas em tempo angustioso. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas a assolação. E ele firmará um concerto com muito, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta, os manjares, sobre as asas da abominação virá o assolador. Isto até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmão, nos manuscritos está 77, não 70 semanas, mas os tradutores traduziram como 70 semanas. Então, vamos entender aqui. Os pré-milenistas, os pré-tribulacionistas, históricos, eles entendem
que esse período aqui se entende no cumprimento literal. E entende também que a última semana, como Deus não cumpriu as promessas em Israel, então Deus pegou a última semana e jogou ela por fim, por final dos tempos. Só que isso não está escrito na Bíblia, irmão, em lugar nenhum. E isto é uma interpretação confusa, errônea. Não está escrito que Deus pegou a semana e jogou ela por fim. E outra coisa, a dificuldade que temos é porque a conta aqui não bate. Nós temos dois calendário, o lunar e o solar. E a conta dá mais lá na frente. E o outro, a conta dá mais atrás. Quer dizer, a conta desses anos, ela não fecha em Cristo. Ela pode alcançar Cristo em algum ponto da sua vida, ali quando ele estava andando. Mas não cumpre a data, no sentido da morte, no sentido da ressurreição de Cristo. O cálculo, já fiz todos os cálculos aqui, não fecha, nem no calendário lunar e nem no calendário solar. Agora, como tem os 7 aqui, e como aqui tem um texto apocalíptico, então no Apocalipse, o 7, ele não está num contexto literal, ele está num contexto simbólico, para nós fazermos harmonia desse texto. Num texto literal, não fecha, irmão. A conta não fecha. A interpretação mais correta é nós interpretar como um texto simbólico. E não tem nada aqui que Deus pegou uma semana e pôs lá por fim, para poder cumprir Israel. Não, irmão, isso não está escrito. E outra parte, não está escrito que esse que fez o concerto, aliança, no meio da semana, não está escrito que é o anticristo, irmão. E isso daqui faz uma ilusão a Cristo, irmão, ao seu sacrifício, a aliança eterna que Deus fez com o povo. Agora, como nós entendemos? A primeira, essa semana, essas 70 semanas, são divididas em 3 partes. A primeira é 7 semanas, 49 anos. A segunda, 62 semanas, 430 anos. E a última semana, 490 anos. No aspecto literal, não fecha. Então, irmãos, é muito perigoso se fazer uma teologia, irmão, pegando a profecia bíblica e colocando dentro da sua caixinha de interpretação, irmão, porque isso não fecha. Agora, como que nós entendemos aqui? Essa semana, ela vai dar, devido à morte de Cristo, ela desemboca, vai até a segunda vinda de Cristo. Como nós entendemos? Porque o próprio Cristo falou aqui em Marcos 13, 19 e 21. Vamos ver o que é que o evangelista Marcos escreveu sobre o que Cristo falou sobre esses dias da grande tribulação. Para todos os nossos queridos
irmãos entenderem com profundidade este assunto, que é um assunto genuíno. Vamos ler aqui, ó. Porque naquele dia haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne mais se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Então vamos entender. A primeira parte da última semana, ela termina na grande tribulação. Porque aí é o tempo da missão da igreja. Tempo da missão da igreja. Ela termina na grande tribulação. E quem é que vai dar o pontapé inicial para o início da grande tribulação? Será o anticristo, a besta que sobe do mar. É ele que vai dar o pontapé inicial. Então, nessa grande tribulação que o Senhor está falando aqui, essa grande tribulação, esse período vai ser um período mais curto do que a primeira parte da última semana, por causa do sofrimento, da perseguição à igreja. E no capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos a metade desta última semana. Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 13. Os irmãos vão ver. Acompanhe comigo. Capítulo 13. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 3. A besta que subiu do mar. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, que dá 3 anos e 6 meses. Ou seja, 3 dias e meio na profecia, que cada um dia da semana que vale um ano. Então, é 3 anos e 6 meses, igual 42 meses. E abriu sua boca, eles blasfemaram do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi permitido fazer guerra aos santos e venceram. E deu-lhe poder sobre toda a tribo e nação. Então, aqui nós encontramos o início da grande tribulação. E foi-lhe dado que vencesse os santos. Os arminianos diz que esses santos aqui não se referem à igreja. Meu Deus, irmão. Como que a igreja só é representada pelo nome de igreja. Nós encontramos na Escritura a igreja sendo representada como uma noiva, representada como os santos, como uma família, como um corpo, representada como um edifício. Quando Paulo escreve as cartas para a igreja, ele não fala a igreja que está em qual lugar, não, ele fala os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Coríntio, que estão em Tessalônica. Chama a igreja de santos, irmão. Aqui apenas mudou a linguagem, mas significa igreja. E olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7,
verso 13, provando que a igreja passará pela grande tribulação. Vejamos, capítulo 7 de Apocalipse, do verso 13, vejamos. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são, de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu tempo. Aquele que está sentado no trono, cobrirá com a sua sombra. Então aqui está falando a uma multidão, os santos, a igreja, vindo de grande tribulação. Agora vejamos outro texto, aqui, provando que a igreja passará pela grande tribulação. Aqui, Apocalipse 20, versículo 4. Vamos lá. E vi trono, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. Viveram, reinaram com Cristo 1000 anos. Mostrando aqui os santos enfrentando a besta. E por causa que eles não aceitaram o seu sinal, eles foram decapitados. Mostrando a igreja passando pela grande tribulação. Outro texto. Aqui, 2 Tessalonicenses. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver aqui o que diz que o apóstolo Paulo, falando, mostrando que a igreja passará pela grande tribulação. Aqui diz, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Sem o anticristo vir, não terá a segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo só acontecerá depois da vinda do anticristo. Olha aqui, ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Este texto não será assim sem quem venha. Ele está querendo dizer, não será assim. Cristo não virá enquanto o anticristo não se manifestará. E aqui no final, falando aqui da segunda vinda de Cristo, que ele matará o anticristo com assopro da sua boca, provando que a igreja passará pela grande tribulação. Agora vamos ver aqui esta ideologia da vinda de Cristo secreta. Isso não está escrito na Bíblia, irmão. Está escrito em Mateus, vamos ver aqui o texto. Mateus, capítulo 24 e verso 29 e 30. Como é que fala as escrituras sagradas deste assunto? Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e toda a terra se lamentará, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma ou de outra extremidade do céu. Então, irmãos, como é que as estrelas caem do céu secretamente? Como é que explica o soar das trombetas secreto, irmão? Soar da trombeta secreta. O profeta Miqueias diz que a segunda vinda de Cristo será um rebuliço. Será um rebuliço. E também será grande rebuliço, com grande alarido, e que virá sobre a face da terra. É o texto, claro, que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Então, a igreja passará pela grande tribulação. Agora, irmão, falar que a grande tribulação significa a ira de Deus, irmão, a ira de Deus não será para a igreja, será para os ímpios. A ira, a grande tribulação, ela está antes da vinda de Cristo. A ira de Deus está depois da segunda vinda de Cristo, irmão. São dois eventos em períodos diferentes um dos outros. O período da grande tribulação vai ser dado pontapé inicial, o anticristo. No final da grande tribulação, acontece a segunda vinda de Cristo. Aí começa a ira de Deus. A ira de Deus se derrama sobre a terra. Confundir ira de Deus com grande tribulação é uma grande verdade. É uma grande inverdade. Entendeu? É um verdadeiro fake news bíblico. Então, irmãos, eu trago aqui esse assunto para esclarecer nossos irmãos. Irmão, como tem muitos teólogos na internet falando, defendendo as suas caixinhas teológicas, as suas interpretação dominacional, que não tem compromisso com uma interpretação séria, honesta, genuína da Escritura Sagrada, entendeu? Então trago aqui para os meus queridos irmãos este assunto magnífico. E tem mais textos aqui, tem Mateus 24, 29 e 30, Apocalipse 7, 13 e 17, já falei, e também tem Daniel capítulo 12, verso 2, e Jeremias 37, que fala da angústia de Jacó, que se refere à grande tribulação. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.